Oi, amigo investidor, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniel Campos e hoje a gente vai falar sobre o DEVA11. É o fundo aí de recebíveis da Devan, o High Risk ou High Yield, né, as duas nomenclaturas aí que a gente utiliza no mercado, ou seja, sempre tem que ter a análise do risco-retorno, né? Alguns fundos tentam propiciar ganhos aí um pouco mais arrojados, mas também eles entregam aí um risco também um pouco maior, não é isso? Inicialmente, antes de a gente começar o vídeo, a gente vai fazer aqui um estudo, né, sobre o fundo como um todo. Eu quero dar uma boa notícia. A gente conseguiu aí 200 membros lá no grupo do Telegram. A gente soltou o e-book gratuito de Fiagro. Então é só você entrar aqui no link e aí você clica lá no e-book gratuito, né? Tá logo em cima quando você entra lá no Telegram. E também a gente está com a meta aí de 7 mil inscritos no YouTube, que a gente está quase lá. Então se inscreva aqui no canal também para você não perder nenhum vídeo novo que a gente lança no canal sobre FIIs, Fiagros ou FIINFRAs. Show de bola? A gente vê que inicialmente o fundo ele teve uma amassada nas cotas dele, né? Relevante inclusive. E como eu sempre falo, né, o preço importa. Toda essa questão de transição fiscal, da transição política, né, que tem ali umas declarações em relação à política fiscal, a gente vê que isso preocupou o mercado, tem que preocupar mesmo, né, porque é um governo aí que, de certa forma, vamos supor, né, um governo aí gastão, né, um governo aí que se descontrola nas suas contas públicas, o seu risco de crédito piora, a sua taxa de juros fica mais cara. A gente está ouvindo aí umas conversas enfim, até preocupantes, né, de aumentar a meta da inflação, mas sem controlar os gastos públicos. Então você não consegue ter uma barriga de tanquinho comendo fast food todos os dias, né? Não tem como. A gente até gostaria, né? Mas não é assim que funciona. Então a gente vê aí que isso preocupou bastante o mercado e isso acabou prejudicando a indústria como um todo, né? Por quê? Porque você tem um alargamento das curvas de juros futuras, dá uma precificada para baixo nos preços dos fundos imobiliários. Para quê? Para aumentar o spread, né? Então você vê aí que as cotas aumentam para você ter uma perspectiva de retorno. Renda variável não tem nenhuma garantia, né? Mas uma perspectiva de retorno um pouco maior. Preço é uma medida de risco, né? Então a gente vê que o preço do valor patrimonial é 0,84. O que o DEVA compra? Dívida, né? Então, isso para todos os fundos, tá? Não é só para o DEVA, não. Quando você compra aí um fundo de papel muito caro, muito provavelmente esse investimento vai ser um investimento que não vai dar retornos tão interessantes, né? Por quê? Porque ele tende a voltar para o seu valor patrimonial ao longo do tempo, né? Faz sentido. Rentabilidade no mês de 1,26%, valor patrimonial de 101, e o mercado aí secundário R$ 85. Patrimônio líquido já com uma certa robustez, musculatura. Eu sempre falo, tá? Esses fundos aí são um pouco mais arrojados, eles têm que ter uma musculatura um pouco maior para fazer uma gestão de risco um pouco melhor também. O dividend yield interessante de 1,26%, lembrando que a gente tem que sempre analisar que um indicador sozinho, né, fazer esse estudo, né, um indicador sozinho ele nunca vai ser uma referência, né? Você tem que analisar a estrutura do fundo como um todo e quando a cota dá uma amassada, o dividend yield aumenta. É isso. O último rendimento de 1,10, uma liquidez diária super tranquila de 36.837 negociações. Isso que é interessante, né? Quando os fundos ganham profundidade, ganham uma base de cotista mais interessante, isso aí é bom para todo mundo. Por isso que é interessante o gestor vir a público, né? Enfim, isso como um todo, na indústria como um todo, né? Para dar essa profundidade maior para o fundo, né? Enfim, isso é bom para todo mundo no final das contas. Já fazendo um estudo aqui do relatório, né, das palavras da própria gestão de janeiro, aqui a gente vê que é um fundo recente, de 2020, tem um CDI Gross Up, né? O que é Gross Up? Vai passar uma régua, né, entre investimentos que têm imposto de renda, ou enfim, tributos como um todo, né, e investimentos que não têm. Se eu comprar, por exemplo, um título público, vamos pegar aí um tesouro, né, direto, né, enfim, você vai ter que pagar aí no mínimo 15%, né, naquela tabela regressiva. Então, isso vai prejudicar a sua rentabilidade. E aí quando você pega um investimento, por exemplo, que é isento, a gente vê que tem um aumento, né, do retorno. Tem um 111% CDI, quando você coloca o Gross Up, 130%. Bem interessante, não é fácil bater o CDI. Dividend yield de 1,25%, uma duration curtinha, né, de 2,1 anos. Normalmente a gente olha a duration menor como algo um pouco menos arriscado, a gente tem que analisar o crédito como um todo, né? Duration, lembrando que não é necessariamente a data de vencimento de um título. A duration é a expectativa de recebimento do fluxo ali financeiro daquele ativo, tudo bem? Um dividend yield de 16,1%, bem interessante. Uma carteira 100% adimplente, o que é interessante também para um fundo high risk barra high yield. E uma base super interessante de 132.071 cotistas, né? Então aí pega aí 5% do mercado, nada mal. Uma participação do IFIX de 1,3%, eu sempre elogio o IFIX, né? Eu acho que ele é um bom índice, um bom índice neutro de mercado. E por quê? Você vê aí, ó, mesmo os fundos mais relevantes, eles têm umas participações um pouco menores, né? Assim, a última vez que eu olhei o IBOV, depois eu tentei olhar de novo,
a Vale do Rio Doce estava com 18,2% do Ibov, ou seja, super concentrado em commodities, né? Então aqui a gente já falou sobre, né, 1,10 por cota, isentos de imposto de renda, etc. e tal. Ele falou aqui um pouco do IPCA, que voltou a 5,77%, o pessoal ficou preocupado com a deflação, mas é o que o Nassim Taleb chamaria de cisne negro, né? Um evento muito, muito raro no Brasil, muito antes pelo contrário, né? A inflação ela é bem preocupante, quem viveu aí na década de 80 sabe muito bem disso, né? Então eles falam aqui, né, que é importante ter uma proteção contra a inflação, isso aí, ponto, não tem o que discutir, né? Enfim, no investimento você tem uma possibilidade de perder e se você não investir, você tem uma certeza que você vai perder seu dinheiro. Todas as operações do fundo em contas adimplentes, né, ele já falou aqui da taxa que é 10% a parte prefixada e a pós-fixada em inflação, uma taxa aí bem alta, né? Ele fala aqui do CRI da Coteminas, olha para você ver como é que uma economia fragilizada é péssima, né? Ou seja, a empresa teve uma piora, empreender no Brasil é uma das coisas mais desafiadoras, né? Enfim, aí você está em uma condição aí, digamos assim, um risco de crédito pior, e aí o seu custo de dívida aumenta ainda, né? Então é isso que está falando aqui. Aí fala, né? Altera a taxa prefixada de 8% para 9,2% ao ano. É isso, né? Às vezes o pessoal, nossa, que legal, GPM 30%, gente, isso aí piora o risco de crédito de uma forma, né? Isso não é bom para a economia, uma economia tão estressada assim, tá bom? Mas enfim, aqui ele já falou, né? Além disso, é importante destacar que a operação contra a garantia real de imóveis não operacionais, que representa 2,1 vezes o valor da dívida, isso é interessante, né? Já falar daqui a pouco sobre isso. Trazendo mais robustez para a operação, a representatividade do ativo do DEVA é de 1,54%, eu falei isso no início do vídeo, né? Fundos mais agressivos, eles têm que ter uma diversificação maior, então tem que ter uma musculatura um pouco maior também. A gente vê o quanto que juros e correção monetária impactam, né, no resultado do fundo, e a gente vê também, né, que essa análise aqui, eu vou até aumentar um pouquinho isso aqui para você enxergar um pouco melhor, show de bola. Então aqui se a gente vê que os juros, né, mais a correção monetária, elas impactam bastante, né, nos resultados do fundo como um todo, né? Então a gente vê aqui, esse aqui é um resultado de 2022, né? Em julho de 2022, a gente vê que a correção monetária foi de 5 milhões e os juros foram de 9 milhões, aí foi crescendo, né? Deu uma piorada forte aqui em outubro, né? Por quê? Porque ali no início do ano passado, né, a gente viu que teve esses eventos de deflação, né? E aí isso aí piorou para o resultado do fundo e ele vem recuperando ao longo do tempo, né? Isso aqui foi em outubro, né? Aí ele foi recuperando aqui ao longo do tempo, até que chegar aí às 4,8 milhões de correção monetária e os juros aí de 10 milhões, né? Isso aí é bem interessante para você ver que quando tiver um fenômeno, apesar de raro, de deflação, esse fundo vai dar uma sofrida um pouco maior aqui, né? Mas aí a gente viu que no segundo semestre do ano passado esses resultados foram recuperando, né? A gente pega aqui novembro, dezembro, já começou a recuperar dos resultados que vieram um pouco antes, né? Um pouco mais para o início do ano passado, que impactaram muito no fundo, né? Então vieram aqui em setembro, impactaram setembro, outubro, novembro começou a recuperar e dezembro aí recuperou um pouco mais, beleza? Então a gente vê aqui que em maio, né, por causa da inflação, porque lá mais ainda para o início, né, pega aí o primeiro semestre do ano passado, teve uma entrega bem interessante de 1,6, né, isso arregala o olho do cotista, mas ele tem que entender o que está acontecendo. A gente vai ver o que está acontecendo, correção monetária, inflação lá nas alturas, tem uma deflação já ficando aqui um pouco mais, ainda no início, né, mas indo para o meio do ano, e aí sim esse resultado prejudica, né, os meses seguintes até que começa a se recuperar novamente, beleza? Então você tem que entender a dinâmica do fundo em termos de rentabilidade, preço importa, então sua rentabilidade ela vai variar a partir dos pontos de entrada que você tiver no fundo, mas você vê que uma rentabilidade aí interessante, superando o IFIX, superando o IBOV, enfim. Né, alguns fundos imobiliários, isso, né, eles às vezes entregam um resultado mais interessante, por exemplo, do que o IBOV, com menos volatilidade, isso é muito interessante, né? O IFIX como um todo, né, nos últimos 10 anos a gente vê aí gráficos que o IFIX entregou 180%, enquanto o IBOV 60%, com menos volatilidade, ou seja, menos risco, enfim. Esse fundo imobiliário é o conto do vigário, né? Mas enfim, vamos lá, vamos em frente. Apesar de ter pontos a melhorar, sim, concordo. Mas são bons ativos, é isso que eu estou querendo dizer. Tipo de ativo como um todo, né? Uma indústria como um todo. CRI, 87%, né, e FIIs, 6,5%. Então, se você é uma pessoa que gosta de um produto que tenha mais certificados
do que outros fundos, né? Alguns fundos a gente vê aqui que tem uma posição um pouco maior de fundos imobiliários na carteira, então é isso que se torna mais interessante, né? Sênior e única. Sênior é, digamos assim, o crédito de risco, sei lá, vamos supor que você tenha 3 pessoas aqui, aí cada um tem um copinho. O subordinado que está lá atrás, ele vai ter um copo maior, ele vai muito provavelmente receber mais, mas ele vai ser o último a receber. O sênior, ele vai ter uma taxa relativamente menor, né? Mas, em comparação com a subordinada, mas ele vai ser o primeiro a receber. Então, digamos assim, comparativamente, sem analisar outras variáveis, a sênior é mais segura. Comparativamente, né? A gente tem que analisar o crédito como um todo, como eu sempre falo, mas comparativamente, só analisando esse indicador, o sênior tende a ser menos arriscado, tá bom? E a única, né? É o básico lá, junta tudo. Então, na parte do sênior, legal também, mas tem um pequeno percentual aqui de subordinado que a gente pode ver de 2,3%, né? Segmentos, coloca aqui corporativo, multipropriedade, loteamento. Esses fundos mais arrojados, eles vão aí tender a ter esse tipo de investimentos, né? Multipropriedade, loteamento, investimentos mais arriscados. Percentual da carteira em proteção contra a deflação, isso é interessante, diversificação, uma parcela maior no Sudeste, uma parcela um pouco menor no Sul, mas ainda considerável, né? Enfim, a gente vê que a taxa aqui é em IPCA. Eu não gosto muito do GPM, né? Então isso aqui é um ponto positivo, ter mais IPCA, e GPM é muito volátil. Isso para, enfim, mercado como um todo, tá bom? A gente vê que é um fundo diversificado e a gente tem que olhar aqui o LTV. O que é o LTV? O loan to value, né? Digamos assim, a proporção que a garantia tem em relação à sua dívida. Então, vamos supor que você tem uma dívida de 10 milhões, um ativo de 20 milhões, então o seu LTV vai ser 50%, quanto menor, melhor, tá bom? Então a gente vê aqui que tem alguns um pouco mais altos, né, 70%, isso aqui a gente já fica um pouco mais de olho, mas a gente vê aqui que tem alguns aí de 37%, enfim, isso aqui é mais interessante, tá bom? E dá uma olhada um pouco maior aqui nesse que representa um pouco mais do PL do fundo, né, 6%, 5%, mas de forma geral aí bem diversificado, isso é muito interessante para fundos um pouco mais arrojados, mais agressivos, né? Porque tem o loteamento, multipropriedade, enfim. São fundos aí que investem, né? Enfim, um risco-retorno aí um pouco mais arrojado mesmo, tá bom? Então isso aí você tem que sempre ficar atento. Não existe almoço grátis, como diria o economista. Aqui ele fala em termos de andamento de obras, né? Média da carteira, 90% da carteira de CRI com baixo risco de performance de obras. Isso é interessante, né? Eu gosto desses tipos de indicadores, porque aí a gestão mostra aí como é que está mais um indicador a mais de risco aí para o cotista, né? Caso ele ache esse produto interessante, não é? Ele fala aqui, né? Uma alocação de FII, mais uma vez, né? O XBXO tá aqui, enfim, FII de loteamento, né? Então, né, é isso, né? Assim, é mais arrojado, é um fundo mais arrojado. E que ele mostra os ativos dele, né? Enfim, eu sempre falo, né, que esses fundos aí muito robustos de certificados de recebíveis imobiliários, a gente não olha um certificado por certificado, enfim, né? Por quê? Porque a gente considera aí mais interessante, eu considero mais interessante você olhar qual que é a cabeça do gestor. E quanto mais um fundo cresça, esse aqui já está um fundo bilionário, né? Quanto mais ele cresça, mais é importante você entender que você está comprando aí a cabeça do gestor, tá bom? Então aqui no finalzinho, só mostrando mais uma coisa interessante aqui, porque eu acho interessante, ó, pra você ver, né, como algumas coisas são simples e eu gosto. Evolução de quantidade de cotistas, isso mostra como que o mercado está olhando, eu acho interessante, nem todo relatório mostra. Evolução do PL, a gente vê que está crescendo, isso é interessante também. E aqui a gente vê que o volume negociado também é bem interessante, 56 milhões, nada aqui se preocupar em relação a isso, um valor de mercado de 1,2 bi e um giro aí de 4,5%. Uma participação no IFIX que a gente já falou. Então, em resumo, é um fundo aí que possui um risco um pouco mais arrojado, né, um pouco mais agressivo, mas aí, até onde que a gente pode extrair aqui do relatório, a gente vê que é um fundo que está sendo aí gerido com essa gestão de risco um pouco mais controlada, né? Então é isso, se você acha esse produto interessante, você tem que saber dos pontos positivos e dos pontos de atenção, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí e entra lá no grupo do Telegram para a gente bater um papo. Até o próximo.